Hoje vamos falar com um artista brilhante, apresentador, ator, humorista, cantor e ainda comediante. Sua história e sua carreira é de despontar na televisão brasileira como um dos protagonistas do renomado programa CQC. Assista essa história e inspire-se. Rafael Cortez, sua história é marcada por despontar como apresentador, como ator também, comediante, humorista. E sem falar nos livros, audiobooks. Se eu falar aqui, acho que não dá nem tempo de falar em 30 minutos. Mas, primeiramente, parabéns pela sua brilhante história. A gente vai falar de cada etapa dela, mas vamos começar pela sua... Qual que era o seu sonho como garoto? Com 10, 12 anos, o que o Rafael Cortez imaginava para o futuro? Ter 3 refeições no dia. Mentira, não tem isso. Eu sonhava ter pão. Não, o que eu sonhava... Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser artista. Eu tinha certeza, mas assim... Os meus amigos falavam? Era uma coisa que era muito forte em mim. Eu lembro quando eu fui contratado pela Globo, uma amiga minha de infância, com a qual eu não falava há muitos anos, mandou um texto pra mim no WhatsApp e eu chorei de ler, assim. Eu tava no avião. Que legal. E aí eu tava dentro do avião, indo pro Projac, era a minha primeira matéria no video show. Eu tava emocionado, eu tava indo fazer, né, a realização de um sonho. Com aí certeza. eu tinha recebido um WhatsApp dela e eu comecei a ler o texto desse tamanho. No avião ela dizia, você lembra daquele garoto na escola que perguntaram pra ele quando ele tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, o que ele seria quando ele fosse grande? E ele levantou e disse, eu vou ser artista. E era você já dizia isso com 6, 7 anos. E agora você está indo gravar sua primeira matéria contratada da Globo. E é verdade, assim, porque eu desde a infância, desde a menor das infâncias, sabia que eu seria artista. Não é que eu seria famoso, eu sabia que eu seria artista. Tinha esse chamado até, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Maravilha. O que aconteceu é que em alguns momentos da minha vida eu fiquei meio reticente de ser artista, né? Quando eu era adolescente, a gente estava com o Brasil muito quebrado, com o governo Collor. Imagino que as mensagens que vinham pra você era de não ser artista por questão financeira. Exatamente. E eu tenho exemplos na minha família, especialmente na família materna, de perrengues de ser artista, né? Certo. Eu tenho um tio pintor que é incrivelmente bom pintor e em algum momento ele não vendeu bem. Nos anos 90, nos anos 2000, houve uma crise nos marchands, né? Do mesmo modo, eu tenho uma atriz na minha família, que é minha tia, a gêmea da minha mãe, Isadora. Que legal, são gêmeos. Elas são gêmeas e a Isadora viveu muito bem, mas depois ela teve um problema de mercado de trabalho nos anos 2000. Então, assim, a gente sempre teve essas histórias. E você começou a ficar temeroso com isso, né? Muito, e comecei a trabalhar nessas mesmas ações. Eu comecei a trabalhar no mesmo mercado artístico, mas nos bastidores. Quando eu tive medo, eu falei, pô, não vou botar minha cara no vídeo, mas eu vou ser o produtor de televisão. Ah, não vou subir no palco do teatro, eu vou ser o assessor de imprensa da peça. Então eu fui ganhando consciência de como funciona a máquina toda, porque quando eu tive medo de ser artista, eu continuei no mercado, mas trabalhando no backstage. E o que você acha que isso agregou pro artista que você é? Porque também é legal você conhecer os dois lados da moeda, né, Rafael? Foi incrível. Eu acho que foi... Na época eu fiquei muito puto. Essa é a palavra, peço desculpa por ela. Mas fiquei muito possesso, assim, de ser... Pô, eu queria estar no palco, mas tô trabalhando nos bastidores. Eu era o cara que servia o lanche, ficava cuidando, né? Puxava o cabo durante a gravação, ficava cuidando. E eu tinha inveja de quem botava a cara no vídeo, de quem subia no palco, e fiquei muito revoltado nessa época. Mas primeiro, eu tava com medo, e é onde se ganhava dinheiro, é onde havia estabilidade, né? Claro. Porque, assim, o ator podia ser substituído a qualquer momento, mas o técnico sempre estava lá. Com certeza. Né? Até hoje eu vejo então espetáculos... Então você tinha até uma certa... Tinha uma estabilidade. Né? Eu trabalho assim hoje, né? Eu tenho projetos que rodam palcos, tipo Música Divertida Brasileira, claro. Um projeto meu, em que o que é garantida dos técnicos. Se sobrar dinheiro, eu ganho. Os músicos ganham também, mas os técnicos sempre ganham. E eu segui essa lógica, eu era técnico, mas eu era infeliz. Até que, por fim, eu tomei coragem, falei, não, eu não vou mais abrir mão, eu vou só botar minha cara no vídeo, eu vou subir no palco, eu sou um artista, como eu projetei ser quando eu era criança. E realmente deu muito certo, né? Hoje a gente viu o sucesso com o Rafael Cortez.
tanto na televisão, na internet, até no rádio, ele dá um show em todos os lugares. Agora a gente vai falar um pouco dessa parte artística e a gente gosta demais de ver você como músico, né? Eu vi algumas vezes o Rafael tocando, ele realmente toca muito bem. Como foi esse chamado da música? Você estudou mesmo, né? Com professores que são referências no MPB, na música popular. Fala um pouquinho sobre a música erudita. Foi a primeira coisa que eu de fato quis fazer, assim. Antes de ser comediante, apresentador de TV, repórter, cara de stand-up, eu primeiro descobri que eu era músico. Veio antes de qualquer coisa. Na verdade, na minha infância eu desenhava muito. Desenhava bem. Aí eu comecei a estudar violão com 17. 17 anos comecei a estudar violão clássico. E aí perdi todo o traço de desenho. Eu já não sei fazer nem solzinho, nada. Eu tenho um ódio de desenhar, eu detesto desenho. Às vezes tem desenho, eu amasso todos os meus desenhos, jogo fora, porque eu era bom desenhista. E nunca fui estudar violão, eu comecei a desenvolver um movimento fino para tocar violão. E eu vejo até as unhas, né? Tudo. Minha mão toca mesmo. Minha mão de violonista clássico, aquela coisa, mão direita com unha, garra, a esquerda toda cagada, mordida, cheia de ferida. E foi a primeira chamada realmente que eu tive pro mundo artístico, porque eu de cara não saí pra atuar, porque meu irmão mais velho é um ator muito bom. Sim. E o Raul Cortez era o primo do meu pai e ele era a maior referência de atuação. Claro. Não fui desenhar porque perdi o traço. E aí sobrou a música e eu me apaixonei pelo violão clássico. E dos 17 aos 21 eu só estudei violão. E foi bom por um lado e ruim por outro, porque eu passei uma adolescência nerd mesmo, assim. Imagina. Eu saía do colégio, ia pra casa, ficava lendo partitura a tarde inteira. Não, e a gente vê você tocando, é impressionante mesmo, é um músico profissional. Não, mas é que eu toco as mesmas coisas há muitos anos, e são essas as coisas que eu mostro publicamente. Eu não consigo adquirir repertório novo, sou ruim. Como foi essa sua transição da música pro jornalismo? Como foi você ser formado em jornalismo pela PUC? Como foi essa transição, Rafael? Foi bem caótica. Hoje é legal. Eu tive uma vida acadêmica muito tumultuada. Assim. Acho que é por isso que eu faço um projeto hoje com estudantes universitários. Eu tenho uma frustração porque a minha vida acadêmica foi turbulenta. Sim. Eu nunca soube o que eu queria ao certo. Eu prestei 9 vestibulares diferentes. E tem muita gente que não sabe ao certo até hoje, né? Não, mas nisso eu iniciei rádio e televisão na FAAP. Aí eu não tive dinheiro para continuar a faculdade, aí eu fiquei 3 anos só trabalhando com tudo, assim, bastidores de televisão, bastidores de música, bastidores de teatro, e ganhando notoriedade, ganhando experiência como produtor, como assessor de imprensa, etc. Pô, legal. Aí no ano 2000 eu entrei em filosofia na PUC, porque eu não tive pontuação suficiente para fazer o jornalismo, eu passei em jornalismo. Aí entrei nas vagas remanescentes de filosofia e cursei um ano de filosofia e depois... Filosofia é apaixonante também, né? Muito legal, mas eu fui ficando louco, né? Porque você vai vendo tudo de outra forma, né? Nossa, é complexo. Aí eu fiz a prova de transferência interna da PUC, da filosofia para o jornalismo, e caí no segundo ano de jornalismo com 85% de equivalência de matérias, que foi genial. Aí eu fiz e me formei em jornalismo e saí formado em jornalismo. Mas ao mesmo tempo eu era ator, eu era produtor, eu era assessor de imprensa, eu era violonista clássico. Como ator você fez alguns curtas-metragens, né? Fiz curtas terríveis. Fiz 2 curtas, um bom, que tá no YouTube, que chama X. E um horroroso, que é o Torta, que é um amigo meu, que editou meu TCC na PUC e falou, em troca eu quero que você protagonize meu primeiro curta. É um belo escambo, né? Mas o roteiro é terrível. Eu falei, Ricardo, isso aqui é ruim. Você tem certeza? É ruim. Mas ele fez bem o TCC? Ele fez, tadinho. O Ricardo, ele é tão fofo, ele vai ficar puto se ele ver isso aqui. Mas eu falei, na época, isso é ruim e é uma bosta de um curta que eu fiz. É? É muito ruim. Esse não tem no YouTube, né? Tem no YouTube, chama Torta, é ruim. Não vejam. Ou vejam, né? Ou vejam pra apreciar. Mas saibam que é o fruto de uma época. Era o primeiro trabalho do Ricardo, ele é um excelente editor. A esposa dele é a diretora do Masterchef hoje, Marisa Vargas. Que legal. Marisa Mestiço. Você vê que todo mundo vai evoluindo, né? Rafael, agora vamos falar sobre a parte do CQC, que acho que todo mundo te pergunta, eu sei disso, e você tem muito orgulho dessa trajetória sua no CQC. Não Mentira, tem, né? Quebra as pernas. E o que mais me chamava a atenção era o CQTest, né? Que você fazia de uma forma muito brilhante.
testava de forma a inteligência das pessoas, também falar um pouquinho sobre política, sobre cultura. O que mais me impressionou foi com o Caetano Veloso, que eu achei que foi bárbaro aquele CQTest. Porque... Foi o Luque que fez. Eu... Puto, até hoje. Foi o Marco Luque que fez o CQTest do Caetano. Foi o Marco Luque. Foi o Luque que fez. Não, calma aí, não foi você que fez. Foi, mas o que aconteceu é que ele ganhou aquele ano. Ele foi o melhor colocado no ranking geral do CQTest. Exatamente. E eu fui entregar o prêmio pra ele. Por isso que você acha que fui eu que fiz. Mas quem conduziu o CQTest com o Marco Luque foi o Luque. Com o Caetano foi o Luque. Foi o Luque? Porque eu tava na África cobrindo a Copa do Mundo. O Marco Luque, mas na verdade você tocou uma vez a música. E eu levei o prêmio pro Caetano e eu fiz lembro. um som pro Caetano. Não, e foi bárbaro, né? Não sei se o Caetano concorda, mas eu achei muito bom ter tocado com o Caetano Veloso. Se ele gostou de ouvir, aí ele é com o Caetano. Aí é com ele. E foi muito legal. Mas eu fiquei muito furioso naquela época, porque o Luque tava muito errado aquilo. Eu tava na Copa do Mundo da África, cobrindo futebol, e eu não sei quem é quem. Você gosta de futebol? Detesto. E pronto, falei. Saco. O único time que eu gosto é o Palmeiras, porque eu trabalho hoje no The Live Show, que primeira temporada na Fã. Tia Leila e eu temos uma afinidade, não somos palmeirenses. Olha, que legal. Mas é só mera coincidência. Aqui enquanto eu estiver na Fã, sair da Fã... Se for pra ESPN... Não, eu gosto do Palmeiras, eu moro em Perdizes, minha família é palmeirense, nós estamos lá. Mas eu não sei nada de futebol. E quando eu cobri a Copa do Mundo de 2010, eu e Felipe Andreoli cobrindo. O Felipe cobria os times e eu fazia torcidas, eu fazia povo. E aí no final do dia a gente se cruzava, ele falava, o que você fez hoje? Eu dizia, eu às vezes dava umas sortes que o Felipe Andreoli não dava. Eu falei, um alemão, um cara esquisito, Beckenbauer. Você falou com o Franz Beckenbauer. Falei, Felipe chato. Eu falei com um tal de Joseph Blatter. Eu peguei, eu e falei ele falava com quem, né? Só com... Ele conseguiu uns também, mas quem entrevistou o Maradona fui eu. Entendeu? Sim. E aí era ridículo, porque eu tava cobrindo futebol na África do Sul sem entender nada e o Caetano Veloso topou dar o CQTest, dar entrevista, e eu não podia conduzir porque eu tava viajando, então ele deu pro Luque. E o Marco Luque não sabe nada, ele não sabia, ele falava assim, o que o Caetano toca? Eu vi um negócio do Leãozinho, eu falei, eu falando no telefone, é a música do Leãozinho, é o Caetano! Você queria pegar um avião pra bater no nada, um lesado, passou uma vergonha lá, e eu passando uma vergonha na África, todo mundo passando vergonha, mas quando teve a entrega do ganhador, fui eu que fui lá, Caetano. Agora, Rafael, fala pra gente, assim, me impressionou bastante aquela matéria que você fez, Brad Pitt e George Clooney, né? Que você lá em Veneza. Foi. Cara, como foi essa sacada de você entrar no tapete e falar com eles? Conta um pouquinho desse dia. É um dos dias marcantes da sua carreira? Foi um dia muito legal. A gente estava cobrindo o Festival de Cinema de Veneza, na Itália, e a gente tinha tudo contra nós, assim. Tudo, assim, porque eu estava fazendo cobertura de rua, tinha acesso a algumas coletivas de imprensa, o microfone nunca parava na minha mão, eu era desconhecido. E aí a gente percebia que os grandes artistas estavam em espaços fechados, privados, assim, tapetes vermelhos, né, onde a gente não podia adentrar. E aí eu ficava muito revoltado, porque eu via a Charlize Theron andando no tapete vermelho, tinha 6 fotógrafos, todos credenciadinhos, tudo italiano. E aí nada, não conseguia nada. Aí um dia eu fiz uma piada, assim, a gente falou, vamos tentar brincar de invadir o tapete vermelho? Vamos, como é que vai ser isso? Eu vou pôr uma gravata borboleta, colocar um gelzinho no meu cabelo, a gente estava sempre de paletó, né? Foi sacada. E aí você fica de longe, cinegrafista, me filmando, e você vai ver que chegando ali no gargalo eu vou ser barrado, porque todo mundo tinha que entrar, todo mundo lindo de gravata borboleta, e mostrava um cartão magnético ali, que deveria ser o convite, né? Hoje deve ser tudo com leitor de barras, né? Enfim. Claro. Naquela época não, 2008 era um cartão. E aí fica de longe, né? Na hora que o cara pediu pra mostrar meu cartão, eu vou mostrar meu cartão de crédito, que já é motivo pro cara me deportar, né? Claro. Se viu o saldo que eu tenho ali. Então, e aí fizemos isso, pegamos a fila, e o cinegrafista ficou de longe. E aí, pro meu espanto, na hora que eu mostrei meu cartão, o cara não tava ligado, ele fez, "Benvenuto, signore." Você falou que eu precisava. Eu entrei, falei, gente, eu estou no tapete vermelho, escute. E eu fiquei com o meu microfone de bastão escondido, sem a canópula, ele ficou no meu bolso interno do meu paletó. Sacada de mestre. E eu fiquei narrando, eu falei, gente, só que eu não esperava entrar. A piada terminaria com o cara me barrando, ia voltar a falar, brasileiro não tem vez, me ferrei. Mas aí eu entrei, o cinegrafista estava longe, falou, segue aí. Aí eu tava lá, aí daqui a pouco eu ouço uma gritaria.
Fala, será que foi o gelzinho que eu coloquei? Você deve ter Acho que só eu me reconheci. Não, tinha parado uma limusine no gargalo ali e desceu o George Clooney e o Brad Pitt. Aí descem os dois caras mais top que estavam no festival lançando um filme dos irmãos Coen, o Burn Before Read. E aí eles andam. E aí daqui a pouco olha pro lado, tá aqui o Brad Pitt, o Leonardo e o George Clooney. E a câmera ligada em você. A câmera ligada de longe, aí eu falei, bom, tô aqui, o cara tá do meu lado. Com licença. Comecei a entrevistar, rapidamente vieram seguranças. Foi a melhor não entrevista da minha carreira, porque eu não consegui entrevistá-los. Ah, você não conseguiu? Não, porque tão logo eu comecei a entrevistá-los, assim, os caras falaram, tem um repórter dentro, não é um fotógrafo ali, só era só fotógrafo. Aí vieram uns italianos, uns caras muito grandes, muito educados, policiais, escuta assim, ele falando em italiano uma coisa tipo, que porra é essa? O que você tá fazendo aqui, meu irmão? O senhor está fazendo qua? O senhor aqui. E eu falei, não. E eu usei a clássica desculpa, né? Meu amigo! Brasiliani non sapere nati. Nati sapere, brasiliani perditi. Perditi non sapere che stai a fazere, signore. Aí eles gentilmente me conduziram até uma delegacia, onde eu fiquei sabatinado por 2 ou 3 policiais italianos. Que falavam, o que você tá fazendo? O que você tava lá? E eu usei o jogo do engenho, não sei. Quando eu vi, eu tava. Aí me liberaram, falaram, vai. E aí a gente foi olhar os materiais que a gente tinha, eles eram ótimos. E ainda compramos as imagens que a RAI, a emissora italiana, tinha na grua. Eram umas imagens em primeiro plano. E aí a gente construiu uma matéria de trás pra frente. A gente começou a gravar uma matéria, cujo final a gente já tinha. E a matéria passou a ser Missão Diabólica do CQC é invadir o tapete vermelho de Veneza. Porque a gente já tinha invadido o tapete. E eu contei que a estratégia era essa, só que eu comecei a gravar várias coisas fake. Vamos entrar pelos fundos, vamos tentar negociar com não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Aí a gente já tinha um final legal. Aí eu falei, agora a estratégia é simples, uma gravata borboleta. É a tática do impostor, no Pânico. Com certeza. É você ter um grande finale e começar a contar de trás pra frente. E que grande finale. Foi o que ali a gente virou um jogo. Foi a matéria que fez a coisa virar. E consequentemente me estabelecer no projeto, né? Maravilhoso. A gente vai falar um pouco mais sobre o CQC e depois os outros projetos do Rafael. Não saiam daí. Rafael, sobre termos técnicos, assim, você também como um formador de opinião, né, da televisão brasileira, muita gente em casa não sabe também a tanta relevância que o CQC teve na história da televisão brasileira. Na sua visão, foi um dos programas de maior inovação naquele momento que a televisão estava passando, 2007, 2008? Até hoje, você viu algum programa com tanta inovação, com tanta abordagem, com tanta relevância? Sinceramente, não. E acho também que o CQC foi o último programa, foi uma despedida de todo mundo, assim. Todo mundo se despediu de assistir TV, de TV como hábito, vendo o CQC. Se você pensar bem, o CQC foi o último programa que de fato reunia amigos em casa, as pessoas pediam pizza, e era um programa, vamos lá em casa ver CQC. Era isso na casa de todos os nossos amigos, assim, era uma coisa que marcou a época mesmo. E o que se dá a esse sucesso, na sua visão como formador de opinião nesse segmento? Era um projeto desprovido de ego. Uma das coisas mais legais do CQC é que ele, de fato, não procurou os garotos badalados do momento. Não era um programa que se submeteu aos youtubers, não buscou gente famosa, assim. É um programa que deu holofote para caras comuns. Era a primeira vez que as pessoas estavam vendo o Rafinha Bastos, o Luque, o Andreoli, eu, né, a Mônica Iose. A Mônica Iose é uma menina que entrou no programa por um processo colaborativo, por um processo de... escolher uma mulher para... Exatamente, queríamos um oitavo integrante, você pode ser você, pode ser você. Achei bem interessante. Então, assim, as pessoas se identificavam porque eram pessoas comuns fazendo uma coisa foda. Existia, assim, uma coisa revolucionária na abordagem de pauta política, né? Eram perguntas que a gente gostaria de fazer e sendo feitas. Contextualizadas, né? Profundas. Resgatando um interesse de absorção política por parte de uns jovens que estavam muito céticos. Os meus adolescentes, a época dos meus adolescentes, quando eu era adolescente, a gente estava muito engajado em falar de política porque o Collor estava caindo. Tinha o PC, tinha toda a coisa do impeachment do Collor. Eu fui um dos caras que foi para as ruas, cara pintadas, isso, né? Eu vivi isso. Se eu estava sendo manipulado ou não, são outros 500. Com certeza. Mas eu estava lá. E aí houve um momento que os adolescentes estavam
letárgicos, como estão os adolescentes de agora. E é isso que a gente foi perguntar, qual que é essa diferença de consumo de mídia do adolescente da época de 2008 para agora, na sua opinião? Mudou um pouco, né? Até o consumo, né? Mas mudou porque não tem hoje um projeto como o CQC. Com certeza. O CQC ajudou a formar uma massa pensante, uma massa de adolescentes que passaram a entender política com o CQC. E de classes até C e D, né? De diferentes nichos, assim. Com certeza. A gente formou uma série de espectadores políticos, criou o pensamento político numa série de moleques que estavam nem aí pra gente, estavam interessados em jogar videogame. E agora os adolescentes de hoje estão interessados em assistir conteúdo no YouTube ou de ver streaming, porque falta um projeto como o CQC. E se o CQC voltasse hoje, ele não daria certo. Porque por mais que a gente precise de um novo CQC, não há um ambiente propício para um CQC voltar, porque hoje a censura ideológica é enorme, o acesso é restrito, as pessoas estão escravas do politicamente correto. O programa era um programa incorreto. Sim. Era um programa, assim, cheio de coisas erradas. Mas também abrir uma ótica diferente que o brasileiro não tinha naquele momento, né? Mas foi a última vez que as pessoas, de fato, se reuniram em torno de um programa de televisão. E o que o CQC representa para a história do Rafael Cortez, para você? É uma coisa inacreditável. O Rafael antes do CQC e depois, né? Não, eu sou 100% grato. Eu gosto muito de ter sido do CQC, é uma coisa fortíssima na minha história. Eu só não queria ser o ex-CQC a vida inteira. Claro. Acho que o desespero da minha carreira hoje é mostrar que eu tenho mais conteúdo para poder transcender a barreira do CQC. Com certeza. E você, efetivamente, está transitando muito bem, né? A gente conversou agora há pouco tempo sobre essa parte de inovação, tecnologia, que isso também te envolve um pouco. E você transita super bem também, como ator, como... Até os audiobooks. A gente estava falando sobre audiobooks. Gravei 6 audiobooks. 6 audiobooks. Até o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li e eu gravei, né? Eu li e documentei em voz. É um dos trabalhos mais difíceis que fiz como ator, porque o Memórias Póstumas é um livro difícil e tem capítulos que o Machado de Assis escrevia sem fôlego, assim. E você tem que ler na mesma intensidade. Tem um capítulo do Memórias Póstumas chamado O Delírio, que é um capítulo para você ler de uma tacada só. Se você para e respira, você perde o devaneio que ele tem na escrita. A intensidade, né? E tem capítulos tipo O Velho Diálogo de Adão e Eva, um capítulo que é um diálogo entre a Virgília e Brás Cubas, e só são pontuações gráficas, são exclamações, ponto e vírgula. Como é que você lê isso? Virgília, ponto, exclamação, ponto. Então eu fui pro violão e fiz isso numa música, então tem várias invencionices, porque ele é tão genial, o Machado, que ele fez coisas, eu tô falando em 1900 e bolinha, o cara fazendo revolução literária e a gente tendo que ler isso e gravar isso em áudio e tentar ter alternativas ao que ele estava propondo. É o violão, vou fazer isso em forma de música, vou fazer disso uma metalinguagem, não sei. Então é um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz. E com certeza com muito brilhantismo. Agora, Rafael, fala um pouquinho sobre as participações de você como apresentador nos outros programas, Video Show, Super legal. Masterchef, né? O Superchef, na verdade. Superchef, Exatamente, que você também até aprendeu a cozinhar ali, né? Você já cozinhava, não? Nada, eu fiquei no último lugar, eu fui uma catástrofe. Mas aprendeu alguma coisa, né? Não, como nada. Foi participar do Video Show pra você? Muito legal, foi a realização de um sonho. Um Video Show. Minha passagem pela Globo não significa que tenha sido a última, porque agora eu tô por obra na Globo, né? Sim. E a Globo agora tá nessa política de contrato por obra, então eu fico indo e voltando, né? Certo. Mas quando eu fiz o Video Show, eu peguei a reta final do Video Show, né? Eu saí do Video Show um ano antes dele acabar. E foi a realização de um sonho, cara, porque eu tinha certeza absoluta que um dia eu ia trabalhar no Video Show. Que o meu passaporte para entrar na Globo seria o Video Show. E super aderência com o seu perfil, né? Não, e porque era um programa que eu assistia, a minha geração inteira viu TV, né? Com certeza. Os moleques de 76, que nem eu, nasceram vendo televisão, Video Show, assistia a adolescência toda, a infância toda. E quando me chamaram para ser repórter / apresentador, eu fiquei muito feliz. Eu ia trabalhar no Projac sorrindo de uma ponta a outra da cara, tipo, e a estrutura deles é bem diferente, né? Em relação às demais emissoras, na sua opinião. Eles têm lanche. Você acredita? Que no camarim tem café quente. Tem café quentinho? Quente, máquina que não você vai dar possível. E sai o café. Meu Deus. E tem 3 refeitórios. Banheiro tem sabonete, tudo? Nossa. Você acredita? Surreal. Não, isso é diferente. E eles têm aquelas coisas de limpar a mão com espuma. Com espuma, não é sabonete. Não é aquele sabonete de rodoviária, né? Não, imagina, o sabonete está preso numa corrente.
Que depois que termina, você lava a mão na corrente? Não. O Globo é outra história, meu filho. Porra. Bom, agora vamos falar sobre a faculdade AFAM, que nós estamos aqui presente. E é importante falar desse projeto que você está fazendo aqui, que é o Live Show. Conta um pouquinho desse projeto para quem está em casa nos assistindo. The Live Show é o primeiro talk show que se passa dentro de uma faculdade. Genial. Tinha inicialmente o nome The Live Show porque a gente se propunha estar ao vivo, fazendo live. Aí eu comecei a pensar direito, falei, um dia eu vou fazer essa live, vou estar ao vivo, sendo transmitido pela internet, vai cair o sinal e eu vou ficar com uma cara de tacho. O risco era muito grande. E como a gente grava com uma plateia de até 400 pessoas e está todo mundo conectado, está todo mundo usando Wi-Fi, os sinais começam a discutir uns com os outros. E às vezes a gente estava se vendo assim, a imagem granulando, o sinal quase caindo. Eu falei, cara, não vou mais fazer ao vivo. Segue como The Live Show, mesmo sendo gravado, porque todas as coisas que acontecem nesse projeto são mantidas do começo ao final sem uma edição. Então a banda toca ao vivo, o artista se apresenta ao vivo, não tem nenhum recurso de edição, ninguém salva se alguma coisa está errada, não regrava se alguém falar uma merda muito grande, não tem pi na boca do entrevistador, na hora do palavrão. Então ainda é feito ao vivo, só não está mais via live stream. Ele é gravado de dentro de uma universidade. A cada temporada a gente está numa universidade, a gente está na FAM. Sim. Hoje. Não sei onde é que a gente vai estar na próxima, pode ser que a gente permaneça na FAM. Claro. Depois desse comercial do Palmeiras vai ser aqui, né? Ah, mas tem que ficar. Eu gosto muito daqui, a gente adora a FAM. É uma das universidades mais legais que a gente veio, porque assim, eu conversei com muitas universidades para trazer um projeto onde são os alunos que trabalham em todas as etapas. Sim. E onde tudo aconteça dentro da faculdade deles, onde eles finalmente tenham vivência profissional. Só que nenhuma faculdade foi tão gentil e ecumênica como essa aqui, porque uma qualidade que existe no Centro Universitário FAM é que são alunos de todos os nichos sociais. Certo. Que podem fazer uma faculdade, que as mensalidades não são abusivas, então eles podem se inscrever, e você tem desde a patricinha até o humano, entendeu? De todos os tipos sociais, conversando, representando realmente o que é a miscelânea da cultura brasileira. Claro. É o índio, branco, amarelo, preto, pobre, grande, rico, todas as classes. E essa troca para você é riquíssima, né? Trabalhando igualmente e assim, eles deram muita liberdade, a gente usa tudo aqui, tudo. A gente ocupa salas, a gente fala com os alunos, tem alunos que estão inscritos no projeto, tem outros alunos que estão em fila de espera. A gente tá aqui, a gente agora quer tirar um dinheirinho da FAM. A gente vai conseguir. Vai conseguir, com certeza. Depois desse mês. Depois disso, tia Leila. Mas eu amo trabalhar, eu amo fazer o projeto dentro do centro. Não, e a gente vê até os próprios alunos, né, como gostam de você estar transitando nesse mercado. Eu gosto deles também. E principalmente, acho que você aprende muito, porque a geração que está vindo, elas estão em uma velocidade diferente da nossa, né, Rafael? Então, mas elas estão vivendo uma coisa que a gente não viveu tão intensamente, uma crise que impede que eles possam, de fato, trabalhar, né? Sim. Eles têm as teorias todas dentro da faculdade, eles têm, sim, prática dentro da faculdade, eles, de fato, operam câmeras, de fato, eles têm recurso de ilha, eles têm estúdios, mas quando eles vão disputar uma vaga no mercado, essas vagas estão preenchidas pela gente, por gente como a gente, por causa da crise. Porque não tem mais vaga para um apresentador como você ou como eu, então os nossos colegas, a gente não, que a gente está aqui trabalhando, mas tem muito colega nosso que está pegando a vaga do moleque. Com porque, certeza. O cara tem que sustentar a família dele de alguma maneira. maneira. E ele teve que dar, teoricamente, ou se manter. Aí você pega, sei lá, um aluno jovem, um menino de 19 anos, o Ariel, que trabalha aqui com a gente, ele vai disputar uma vaga, aí não vem a vaga pro cara, porque a vaga está preenchida por alguém que tem uma experiência. Que tem mais experiência, que está desesperado porque não tem vaga para ele. E aí, ele sai da faculdade muito desprovido da vivência, né? O The Live Show possibilita a vivência. Ele não dá dinheiro para ninguém, muito menos para mim. Ele não dá certificados e grandes comprovações, mas ele dá uma oportunidade de o aluno finalmente viver a realidade de um projeto. E aí ele consegue sair com um comprovante de que ele trabalhou com a Square Pixel, que é a realizadora, trabalhou com o Flávio Silva, que é um puta produtor, trabalhou com o Marcelo Vidal, que é um diretor incrível, que dirige um monte de gente, trabalhou comigo. Que é só o apresentador que tem pro momento. É o que tem pra hoje, É né? o que tem hoje. Rafael, agora vamos falar sobre o stand-up. Você faz shows no Brasil inteiro e você voltou muito forte pro stand-up. Houve uma mudança, né, cultural no próprio stand-up. Hoje tem pessoas aí de 20 a 30 anos que
tem uma velocidade diferente e você se adaptou muito bem nesse mercado de agora. Fala um pouquinho dessa transição de mercado e como o Rafael conseguiu se adaptar e também discorrer muito bem nesse mercado de agora. Eu não sei se eu estou tão bem no mercado de agora da comédia, porque quando eu fazia os meus solos e bombava de público, isso era obviamente porque eu estava no CQC, que era o grande projeto do momento, né? E eu lembro que eu tinha muita facilidade de levar plateias inteiras, sessões extras, às vezes 3 sessões em qualquer cidade, assim. A gente não tinha que fazer nenhum esforço, a gente levava uma cancetada de moleques, de jovens, de adultos para assistir os nossos shows. Os anos se passaram e eu perdi relevância e entraram outros caras, tem outras bolas da vez, né? Agora é o Ventura, Thiago Ventura, Renato Albani, o Diogo, né? Tem uma molecada muito boa fazendo, assim. Com uma comunicação para classe C e D, né? E eles estão fazendo um ataque para classe C e D. É um outro estilo de comédia e eu fui me reciclar. Eu fui fazendo 1000 coisas na paralela e agora eu voltei querendo bombar de novo no stand-up. E é um processo muito humilde de se ressignificar dentro de um circuito que você teve um nome, segue tendo um nome, mas você não é o cara da evidência, né? Eu ainda sigo com um nome forte, eu tenho um nome consolidado, tudo bem, mas eu não estou na evidência do momento. É o Ventura, são os outros, né? É o Alfonso Padilha, com outro ataque, com uma linguagem de comédia para classe C. Então eu estou estudando de novo como é que é isso tudo e fazendo textos novos, não necessariamente para classe C, né? Porque claro. Eu não posso de uma hora para outra fazer texto para mano, eu não sou mano, né? Não posso falar, lá na quebrada é foda, não sou da quebrada, sim. Então... Mas eu sei onde é que está a minha zona de conforto, eu sei o que eu faço bem, eu tenho que fazer textos novos e para isso você tem que realmente ir para a noite da comédia, estudar com os meninos, testar piada, ir nos clubes de texto, nos clubes de improviso, errar, como eu estou fazendo, é uma grande lição de humildade, assim. Eu estou indo nos lugares e vendo esses caras e tá sendo riquíssimo para você. E dificílimo, né? Tem noite que eu vou lá e faço piadas ou eu fico pior da noite. Tem noite que eu vou bem, tem noite que eu vou mais ou menos, tem noite que eu sou melhor, E isso tudo isso para um solo novo que está vindo aí. 29 de junho estreia um novo solo, que eu não faço ideia do nome, mas sei que eu estreio em Petrópolis, Rio de Janeiro. Até lá tem que ter mais 40%, tem que ter 60% de texto, eu tenho 40%. Eu sei como começa, eu sei como termina o meu som. Tem um miolo que eu tenho que testar. Até lá eu tenho que fazer isso e tenho que achar um nome para ele. Maravilha. Sugestões? Enviem aqui. Pode enviar? Pode. Rafael, muito obrigado. Uma simpatia. E antes de fechar, eu gostaria de finalizar o programa. Como tem muito empreendedor que assiste o nosso programa e toda hora eles estão se reinventando e você é brilhante nesse sentido, uma frase de inspiração para quem está nos assistindo, que quer acreditar, que quer mudar ou a pessoa que quer virar o jogo agora. O que você poderia falar? Olha... o que eu diria não espere pelas oportunidades, crie as suas próprias oportunidades. É o que eu continuo acreditando cada vez mais na vida, independente do cenário, independente do que aconteça. Assim, as coisas aconteceram na minha vida e vão seguir acontecendo, porque eu não espero que alguém me dê uma chance, eu crio as minhas chances. Tem muito empreendedor que tem tudo no mental, mas não vira empreendedor, ele vira um empreendedor intelectual, mas a gente tem que ser empreendedor físico também. O que eu faço hoje, aqui o The Live Show, era uma ideia. Passou anos sendo uma ideia. Uma hora eu falei, não aguento mais ter ideias, eu quero ser realizador de ideias. Eu não vou ficar dizendo que a ideia não aconteceu porque a Globo não topou, porque a Record não quis, porque a Band achou que estava caro, sei lá o quê. Eu vou fazer como eu posso fazer. É a internet? É a internet. É aqui nesta universidade? É nesta universidade. É esta a realidade que eu tenho? É. Então temos que ser empreendedores que geram as suas próprias oportunidades, que criam suas próprias alternativas de negócio. Faça uma outra coisa incrível e crie um negócio legal a ponto de alguém absorver você e você ter a equipe que você quer. Né? Eu acho que eu penso muito assim e vou seguir assim por um tempo. Pensar, criar suas oportunidades e foco, suas palavras de Rafael Cortez. E bebida alcoólica para aguentar o tranco na hora que vierem os primeiros rebotes. Tá? Obrigado, Rafael, mano. Muito obrigado. Valeu, uma simpatia. Obrigado você. Valeu, muito obrigado a você. Esse é o programa Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre. Porque no Conta Pra Gente é só vitórias. Caralho, eu achei que eu era o convidado especial, mas é você. Tchau.